Boa tarde a todos. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre codependência emocional, né? Interessante que, se verificarmos, o codependente, né, ele sempre depende do outro até para se sentir bem, né? E o mesmo ele tem a mania de terceirizar as coisas, ou seja, o sentimento do outro sempre está em primeiro lugar em relação ao próprio. Mas ele mesmo faz isso por uma certa gana mesmo, tá? De obter aprovação. E isso ele faz, por exemplo, de uma maneira que é totalmente inconsciente. Por quê? Porque, na verdade, o codependente ele tem a urgência de ser reconhecido, né? E totalmente valorizado, né? E isso acontece, na verdade, desde o seu histórico de criança, desde a sua vida pueril. Então, por isso, tá? Por exemplo, que a pessoa que é codependente emocional, a palavra mesmo já diz, né? Tem uma dependência conjunta. Ela precisa do outro para ser feliz. E uma dessas características é a constante baixo estima, né? Há uma visão equivocada que a pessoa tem acerca de si mesma, né? Ou então ela sempre vai acreditando, tá? Que ela nunca amou como deveria. Ela nunca, na verdade, se entregou como deveria. Então ela tem uma sensação de uma eterna devoção. E que essa eterna devoção vai cobrir o seu vazio existencial. E isso jamais vai acontecer, né? Então, por exemplo, por essa constante baixa estima que ela tem, ela sempre procura encher o seu vazio emocional. Então, como ela, na verdade, não tem uma autoapreciação, mesmo que seja intelectual ou emocional ou estética, ela sempre vai achar que o outro vai cobrir essa carência. Então, por isso que a mesma ela tem a tendência de ser totalmente persuasiva. Por exemplo, ela é muito evasiva, ela não respeita o outro. O que está em relação não é o outro, mas é o seu sentimento acerca do outro. Tem uma diferença muito grande de codependência emocional e narcisismo, né? O narcisismo ele sempre procura também como uma forma de autopreenchimento. O codependente também, mas o codependente ele busca no outro, na verdade. O narcisista ele acredita que está em si e que o outro tem que confirmar esse sentimento que ele tem. Então, muitas vezes, até mescla, né? Há uma certa confusão entre codependência emocional e narcisismo. Uma característica também muito interessante, que é o excesso de insegurança, que está totalmente vinculado à culpa. Ou seja, a pessoa tem uma falta de afeto muito peculiar, né? Isso, por exemplo, que ela não acredita nela mesma. Ela tem a necessidade de acreditar em seus sentimentos, mas os seus sentimentos ela só acredita se for validado. E mesmo se for validado, não vai ser sempre validado de acordo com a sua concepção, ou seja, como aquilo que deveria ser, como eu deveria ser reconhecido, como o meu amor, o meu carinho, o meu afeto deveria ser reconhecido. Então, verificamos, por exemplo, que isso acontece muito, na verdade, numa concepção equivocada, né, que as pessoas têm, por exemplo, das suas ideias e dos seus valores. Então, a minha ideia e o meu valor sempre vai em contraponto à realidade. Então, quando a realidade... já tem um carro aqui já começando a fazer barulho. É só fazer vídeo que já começa a ter barulho, né? Então, você acredita que a pessoa nunca vai suprir esse vazio que você tem. Mas esse vazio é totalmente, vamos dizer assim, conceitual. As coisas não são como eu gostaria que fosse. Então você verificar que os sentimentos sempre entram nessa valia
de como as coisas deveriam ser. Então a pessoa tem uma falta de afeto próprio. Eu quero até acabar esse vídeo também mais rápido, porque referente a esse barulho, opa, ainda bem que parou. Então, por exemplo, a pessoa, por mais que ela não acredite, ela tem essa necessidade de ser suprida, ela nunca vai ser suprida, porque a sua concepção é sempre desvirtuada, tá? O codependente emocional, ele não vê a realidade, ele vê as suas sensações e os seus pensamentos acerca de como a realidade deveria ser. Então é por isso que ela tem uma constante falta de afeto, não se considera digna, vamos dizer assim, do afeto, porque eu não me entreguei como deveria. Será porque eu não fui reconhecido? Será que eu não me entreguei demais? Será que eu deveria entregar demais? Então você verifica, tá? Que ela sempre depende do outro para se preencher, mas nunca vai se preencher, porque essa busca é totalmente ad eternitum, né? Mas interessante é que como a pessoa pode se curar, né, da dependência emocional, nós temos que verificar que é uma constante busca de autoconstrução e autoaceitação. Você aceitar a sua limitação, trabalhar a sua limitação e se superar e ver as suas deficiências, tá? Porque todo mundo sempre tem a sua deficiência no campo dos afetos. Cada um interpreta, na verdade, o mundo conforme as suas sensações e seus sentimentos e criam, tá bom? Os mesmos valores acerca das suas sensações e dos seus sentimentos. Então é por isso que as pessoas são, na verdade, em natureza, frustradas. Todo mundo é frustrado, porque sempre entra naquela concepção: não trabalhei como deveria, não me dediquei como deveria, não fui um pai como deveria, não fui um filho como deveria. Temos que consignar que, assim como os pais têm ideais de filhos, os filhos também têm ideais de pais. Então, tanto um quanto o outro sempre procura a aprovação. Mas só que a aprovação está sempre daquela perspectiva, tá? Que entra naquela minha concepção do que é bom para a minha sensação e meus sentimentos. Muitas vezes as pessoas fazem o bem, mas não de acordo com aquilo que desejamos. Então entramos numa certa frustração, né, de sempre refazer a nossa vontade em relação ao outro, para que o outro nos aceite. O codependente, por mais que ele não se aceita, ele quer que o outro o aceite, mesmo que ele não se aceite. Então o processo ele é totalmente longo, ele é totalmente lento e tem os seus resultados. Aí, por exemplo, a pessoa que está fazendo o tratamento tem que passar com um psicoterapeuta, né, por um psiquiatra e por uma pessoa também totalmente versada nessa área. Se vocês estão gostando, né, dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal. Eu estou verificando também que muitas pessoas estão vendo os vídeos, mas não se inscrevem. Eu peço encarecidamente que vocês ajudem o nosso pequeno canal. Já estamos quase 2 anos, né, e está meio arrastado, vamos dizer assim, porque eu posto os vídeos e as pessoas assistem e não dão like, não compartilham. Porque se o YouTube verifica que esse canal não é relevante, na verdade ninguém vai assistir e também não vai poder, né, passar outros vídeos referente a esse, né? Não falo somente referente ao meu canal, mas também de outras pessoas também que trabalham dentro do mesmo nicho da saúde emocional. Então, se vocês estão gostando dos nossos vídeos, aperta no botão das notificações, tá? Dê o joinha, se inscrevam e comentem. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.